Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, pastor Juliano Moura aqui mais uma vez. Estou aqui no meu cantinho de estudo, buscando a Deus discernimento, sabedoria dos altos céus, porque só o Senhor pode nos dar uma palavra de vitória, uma palavra de ânimo. Só o Senhor pode nos mostrar o caminho, a verdade e a vida, por intermédio da sua palavra. Estamos vivendo dias difíceis, dias tenebrosos, aonde a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Todo o sistema está corrompido. Você liga a sua televisão, o seu rádio, todas as vias por intermédio da internet, todas elas estão corrompidas. Não tem mais em quem acreditar. São muitas linhas teológicas, muitos assuntos que abordam a palavra de Deus, o reino de Deus, e cada um na sua interpretação. E isso tem trago um desconforto, tem trago um distúrbio em muitas mentes, porque cada hora a pessoa escuta falar de uma linha teológica, de uma revelação, de uma visão, de uma interpretação. Cada um fala do mesmo Deus, porém com linhas diferenciadas, com caminhos diferentes. Então fica difícil para aqueles que não têm uma raiz, um alicerce, persistir, insistir, estar diante da presença de Deus. Mas eu te convido a continuar na Bíblia Sagrada, naquilo que está escrito. Porque a Bíblia, que para muitos é um livro, para nós é a palavra de Deus, é o próprio Deus falando com o seu povo. A Bíblia é como se fosse uma bússola, é uma bússola. Aquele que está perdido no alto mar ou numa floresta, se ele tem uma bússola, ele encontra o seu caminho. E para nós que acreditamos em Deus, confiamos em Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a bússola, que certamente você que se encontra perdido, você que se encontra batendo cabeça, indo para lá e para cá, a Bíblia pode te dar um caminho. A Bíblia pode tirar você dessa situação que você se encontra, porque ela é a bússola. Ela é a bússola que vai te levar ao verdadeiro caminho, a verdadeira verdade, a verdadeira vida que vem através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu estive meditando esses dias sobre barreiras. Existem muitas barreiras que impedem o agir de Deus na vida do ser humano. E desde as culturas antigas, culturas romanas, culturas gregas, culturas judaicas, existiam muitas barreiras que impediam o agir de Deus, né? E essas barreiras vinham por intermédio da sociedade. A sociedade determinava o ambiente das pessoas. Mulheres não poderiam estar no mesmo ambiente que homens, a não ser que fossem casados. Então as mulheres tinham ali o seu ambiente, o homem tinha um outro ambiente, o escravo tinha um ambiente, o livre tinha outro ambiente, né? O grego tinha um ambiente, o judeu tinha um ambiente, e o rico tinha um ambiente, o pobre tinha outro ambiente, e nenhum poderiam estar junto, de maneira alguma. Isso, o apóstolo Paulo ele veio quebrando esses paradigmas, ele veio quebrando essas barreiras por intermédio da palavra de Deus, aonde ele mostrou que Deus era com o grego, mas também era com o judeu, era com o pobre, mas também era com o rico. Deus é Deus de todos, amém? E hoje também nós temos muitas barreiras que impedem o agir de Deus, muita desigualdade, essa é a realidade. Até hoje temos o racismo, muitos tem racismo de todas as áreas, é até difícil falar sobre esse assunto. Nós entendemos e sabemos o que é racismo, é uma dessas barreiras que impede o agir de Deus. Tem a desigualdade financeira, aquele que tem muito não quer estar no mesmo ambiente do que aquele que não tem nada. Outra barreira, existe a barreira da sexualidade. Hoje
está generalizado. Então, Deus fica difícil, né? Não que Ele não queira, mas fica difícil. Aquele que tem mais inteligência, tem faculdade, aquele que tem curso superior, ele não quer estar no mesmo ambiente daquele que não tem curso superior. Você vai numa empresa, eu que já trabalhei em algumas empresas, eu vi ali as barreiras que existiam, a gerência com o faxineiro, e vice-versa. São essas barreiras que impedem, até mesmo dentro das igrejas, onde não deveria ter, tem muitas barreiras. O obreiro, muitas das vezes, ele não quer se igualar com o irmão, né? Às vezes o pastor não quer se igualar com o diácono e fica naquela briga, naquela rixa de poder, que um é mais do que o outro, e essa barreira tem impedido o agir de Deus. Barreira entre as famílias, né? Às vezes alguém sobressai, ali recebe a bênção, começa a crescer e às vezes quer pisar no outro parente. E assim sucessivamente, entre irmãos, entre primos, entre pai e mãe, entre filhos. Mas nós venhamos quebrar essa barreira. A Bíblia diz, deixei aqui a Bíblia aqui. A Bíblia diz, Colossenses capítulo de número 3, versículo de número 11, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Só Jesus Cristo pode quebrar essas barreiras. Permita que Cristo quebre essas barreiras na sua vida. Porque para onde nós vamos, se o Senhor não voltar antes para buscar a sua igreja, todos nós iremos para o mesmo lugar. E ali não há divisão, ali não há nenhuma barreira. O fim virá para todos nós. Que você venha meditar nessa palavra, que Deus é Deus de todos. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meus queridos, deixa Deus quebrar essa barreira na sua vida. Não é tempo, não há tempo de um achar que é mais do que o outro. Independente da sua cor, independente do seu grau de escolaridade, independente da sua situação financeira, independente de tudo. Deixa Deus agir no seu coração, deixa Deus agir na sua alma, deixa Deus agir no teu espírito, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Não há tempo. Nós precisamos quebrar essa barreira.